Fala, queridos alunos, tudo bem? Sou eu, professor Davi. Nessa aula, nossa sequência de aulas, nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as funções e vamos falar um pouquinho, hoje entrar um pouquinho mais na propriedade dos coeficientes da função linear, tudo bem? Como ela se representa no gráfico, de que maneira ela apresenta, o que cada letrinha lá do y igual a ax mais b representa e o seu comportamento no plano cartesiano, tudo bem? Vou primeiro aqui voltar novamente a nossa ideia lá, que toda função ela tem a característica, tá? Ax mais b, ela pode estar f de x, que é igual a ax mais b, ou y é igual a ax mais b. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Nessa função, nós temos aqui a função afim, né, que nós temos aí a sua taxa de variação, tá, que é o a, né, e o valor inicial, que é o b, como nós já vimos nas outras aulas aí, que nós vimos aí. Bom, a função afim tem um f de x, que é igual a 5 vezes x mais o 8, onde o a é 5 e o b é o 8. Bom, olhando essa aqui, ficou bem fácil para a gente ver, tá? Se tivesse um exemplo mais trabalhoso, onde eu tivesse só assim, ó, o x igual a 1 e o y igual a 7, o x igual a 3 e o y igual a 11, como que eu ia descobrir qual função que era essa, tá? Primeiro, eu ia ter que substituir os valores aí. Aqui, como é o x, eu ia ter que colocar no lugar do x o 1. E aqui, como o valor do b, no caso aí eu não teria, eu ia manter aí o valor do b aí, como eu não tenho, vou ter que descobrir ele, tá? E eu tenho uma coisa que é muito importante aqui em cima, que é o igual a 7. Então, quando o x é igual a 1, o valor é igual a 7. Então, eu monto minha equação aqui, ó. A vezes 1 vai dar a, mais o valor do b, que eu não sei, que aí tudo isso aqui vai ser igual a 7. No segundo caso, está falando que se o x for igual a 3, o resultado do f de x vai ser igual a 11. Então eu coloquei, ó, 3 vezes o a, 3a, mais o valor do b que eu não sei, tudo isso vai ser igual a 11. Isso vira um sistema linear, tá? Que vocês viram aí no 8º ano. Sistema linear com duas incógnitas. Quando nós resolvemos esse sistema linear, aqui você pode resolver ele pelo método da adição, método da substituição, ou o método que você achar melhor. Nós temos aí que a solução do sistema é o a igual a 2 e o b igual a 5. Quer ver, ó? 2 mais 5 é igual a 7. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Então nós temos a solução, né, do sistema, e aí eu consigo determinar qual que é a função afim de acordo com o exemplo. Mas lembrando que esse aqui é um exemplo mais trabalhoso, que aí vai necessitar a gente lembrar de mais coisas. Aí a função está aqui, ó, como eu achei o valor do a, f de x, o valor do a eu coloco aqui, o x mais 5. Aí eu consegui encontrar o valor da função. Bom, viu a diferença desse para esse daqui, ó? Ficou bem mais trabalhoso de baixo. Em cima a gente só olhou e encaixou na equação aí da função linear. Aqui nós tivemos já que fazer um sistema linear. Então isso nem sempre vai vir como um exemplo fácil. Pode ser que ele fique um pouquinho mais trabalhoso aí, dependendo do exercício. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aí sobre o gráfico da função afim. É sempre uma reta não vertical, beleza? O gráfico da função afim, ela nunca vai ser uma reta vertical, nunca, tá? É sempre uma reta não vertical. Ela pode ficar inclinada quase vertical, mas ela não pode ser vertical, beleza? Bom, coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é a letrinha B da equação. Por quê? O coeficiente linear, ele vai indicar aonde a reta, ou aonde a reta da função vai cruzar o eixo y, tá? Então, este é o y igual a b, valor inicial da função, coeficiente linear da reta. A gente chama de coeficiente linear, mas o que vocês precisam saber? Que esse valorzinho de b é sempre, isso na equação ou na função linear, sempre aonde a reta cruza o eixo y. Beleza? Bom, vamos aí. Taxa de variação, a letrinha A. O que representa a letra A? A letra A, ela representa a inclinação da reta, tá? Então, como que eu descubro aí a letra A? Nós já vimos aí em outras aulas. Nada mais é que a variação, tá? De quanto que está variando aí no eixo Y, dividido pela variação do eixo X. Isso também pode ser feito para a gente calcular aí pela tangente, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Tá? Mas isso é bem simples quando a gente consegue enxergar aí a variação, né? De repente tem os números aqui, se aqui for 3 e aqui for 1, 3 menos 1 dá 2, e aí você faz a variação do x aqui e divide os dois. Nós vamos ver isso aí mais para frente, lá embaixo, num exemplo maior. Bom, outra coisa que a gente precisa saber, ó.
Quanto maior o valor de x, maior é o valor do y, tá? Sempre vai ser assim. Veja um exemplo aí de um gráfico que eu montei aí para vocês. Eu tenho lá a função y igual a 2x mais 1. Veja que o meu y, eu coloquei y, x igual a menos 2 e o meu y deu menos 3. Ó. Então tá aqui, ó, x igual a menos 2, o y deu menos 3. O pontinho tá aqui. Olha só. Quando eu pego o x igual a menos 1, o meu y está aumentando também, está vendo? Ó, quanto maior é o valor do x, maior está sendo o valor do y. Aí agora, quando eu pegar esse x aqui, ó, veja o valor do y, quanto que dá. Se eu pegar o x igual a 2, veja só lá o valor do y, vai aumentando. Então, a outra regrinha que a gente precisa decorar. Quanto maior o valor do x, maior o valor do y. Tudo bem? Isso numa função crescente, tá? O x cresce, o y também vai crescer. Legal, gente? Bom, e a função decrescente? É óbvio, né? Quanto maior vai ser o valor de x, menor vai ser o valor do y. Então veja esse exemplo aí, ó. E outra característica, sempre do função decrescente, a gente tem o coeficiente angular, que é a letrinha A, com o sinalzinho de menos aqui na frente. E o gráfico vai se comportar para baixo, tá vendo? Lembra que o outro gráfico estava subindo? Esse gráfico está descendo. Veja o exemplo, x igual a 1, repara que o y é igual a 2. Quando o x é igual a 2, o y já é o 0. Tá vendo? Olha o pontinho aí, ó. Quando o x é igual a 3, o y, né? Quando eu pegar o x igual a 3, o meu y vai dar menos 2 lá embaixo. Então, o meu x está aumentando, o meu y está diminuindo. Isso é característica de uma função decrescente. Legal? Onde o x aumenta e aí o que acontece com o y? Ele decresce. Legal? Bom, uma análise gráfica aí. Vamos entender como é que funciona as funções. Eu preciso entender esses intervalos de crescimento, de decrescimento constante. Vamos analisar. Quando ela está descendo aqui, ó, decrescente. Até aí tudo bem, beleza? E aqui eu tenho um ponto mínimo da função. O que é o ponto mínimo? É até onde ela desce. É o mínimo, tá? A função. É onde ela tá, vai lá o mínimo possível. Tá? Nesse intervalo aqui a gente chama de crescente, tá? Então eu tenho uma função aqui que não deixa de ser uma função. Ela é o teu intervalo, um período que ela está decrescendo, um período que ela está crescendo. E aí eu encontro um ponto máximo. Depois que eu encontro um ponto máximo, eu tenho aí o decrescimento de novo, ó. Ela está decrescente de novo, novamente. E aí eu tenho uma retinha pequenininha. Como é que a gente chama quando a função está se comportando assim? Só reta. Ela é uma função constante. Tudo bem? Bom, então é importante vocês printar, vocês entenderem aí o comportamento do gráfico dentro da função que a gente vai ver mais na frente. Aonde tem essas duas bolinhas que eu coloquei aqui, nós costumamos dizer que é os zeros da função. É aonde o x ou a função se torna nula. Tá bom? Então eu preciso determinar os zeros da função, aonde o y se torna nulo. A gente chama os zeros da função aí, tá bom? Função positiva, tá? Quando eu sei que a função é positiva, sempre aí o meu valor de x aí vai ser maior que 0, tá? E o meu valor de y aí, ele também vai ser maior que 0. Tá? Então veja aqui, tudo aqui a parte de cima é tudo função positiva. E a função negativa é quando os valores de y ele fica menor do que 0. Tá bom? Então, basicamente é isso da análise gráfica. E vamos ver casos particulares de função de identidade. O que é uma função de identidade? Função de identidade é quando eu tenho aí uma função, um coeficiente linear b, que ele vai passar exatamente na origem, tá, da função. E o que eu percebo aí? Que o meu coeficiente angular ele vai ser igual a 1, tá? Se eu analisar aí, ó, e eu tenho um ângulo de 45 graus, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, função f de x, né, é igual a x. Quanto x eu tenho aqui? 1. Então, meu coeficiente angular é 1, tá? E o meu coeficiente linear, que é o b, é igual a 0. Isso é uma função identidade, um caso particular aí, tudo bem? Bom, vamos analisar aqui um outro caso particular da função aqui, linear. Porque aqui um coeficiente b, tá no 0 ali, mas eu quero que você entenda, o valor do a aqui é 0,3. Olha a inclinação como é que está.
A partir do momento que eu aumento o valor da inclinação, ó, o A agora é 0,8, a função ela vai aumentando o ângulo, ó, tá vendo? Ó, tá aumentando o valor, vai aumentar o ângulo da função, tudo bem? Então assim, quanto maior é o valor do A, maior vai ser o ângulo formado, tá? Por essa função. Então, esse A aí a gente fala que é o coeficiente angular. Quanto maior for ele, maior vai ser o ângulo, mais inclinada vai estar a nossa reta aí, tudo bem? E aqui eu coloquei o coeficiente B passando aqui no zero. Ele poderia passar em outro lugar? Poderia, tá bom? Bom, a função constante que a gente vimos lá naquele slide anterior é uma função que ela só tem um valor de B, tá bom? Se nós analisarmos todos esses casos aqui, ó, eu só tenho valores de B, tudo bem? Deixa de ser função? Não, continua sendo função, mas eu só tenho valores de B, legal? Então o coeficiente angular é 0 e aí eu tenho só os valores de B. Como é o nome dessa função? Função constantes. E os zeros da função? Zeros da função é o valor de x para qual a função se anula, como nós vimos lá no gráfico. Existe uma fórmula para isso. Bom, a fórmula para a gente achar o zero da função, uma função afim, a gente pega o x igual a menos b dividido por a. Por quê? Não vai igualar a zero? Se eu pegar aqui, ó, o b não está positivo, passa negativo. O a está multiplicando, passa dividindo. Então eu tenho aqui, ó, x é igual a menos b dividido por a. Legal? Bom, vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Eu tenho essa função aqui, ó, 2x menos 10. Então o x está negativo, né? Ele vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, porque menos com menos vai dar mais, né? Porque eu já tenho um sinal aqui. Então é o seguinte, quando eu trocar os termos, aqui não é o B, ó, se eu colocar aqui é o B, quem é o B? O B é menos 10, então eu coloco menos 10. Quem é o A? O A é o 2, coloco o 2. Só que quando eu fizer menos com menos, vai virar mais, 10 dividido por 2 é 5. Então, isso daí, exemplificando aí, vai ser aí aonde a função se anula, tá bom? É onde o gráfico vai passar aí no eixo X, tá bom? Então, o zero da função é muito importante para nós sabermos aonde o gráfico vai interceptar o eixo X. E aonde, não confunda, tá? O zero da função, onde intercepta o eixo X, com o valor de B. O valor de B é onde o gráfico intercepta a função no eixo Y, legal? Continuando ainda para a gente explorar essa ideia intuitiva, para vocês entenderem um pouco mais, imagina aqui que eu tenho o M como coeficiente angular. Repare o seguinte, ó, quanto maior é o valor do M que eu coloco aqui, ó, maior se torna a minha reta, percebe? Quanto maior eu vou colocando os valores aqui, mais inclinada a minha reta fica, tudo bem? E aí aqui embaixo, ó, vai mudando os valores aqui embaixo na tela lá. Eu vou mudando, vou abaixando, ó, olha só, o comportamento e o valor numérico também vai mudando, tá? Agora, o que acontece se eu mexer essa daqui, ó, o azulzinho? O azulzinho está representando o nosso B, tá? E o M aqui representa o A. Se eu mexer o azul, o B não é onde a reta cruza o eixo Y. Repare que eu vou mexendo, ó, ela vai baixando. Então, aonde eu coloco, ó, tá cruzando no menos 4. Se eu ir subindo, ó, a reta vai cruzar aqui no 4, pode cruzar. Depende muito aí do que você está fazendo e eu quero. Mas esse aqui, eu só quero mostrar para vocês o comportamento. Aqui é o B é onde a reta cruza o eixo Y. E o M, que é o nosso A, é o nosso coeficiente linear. Tá? Quanto maior é o ângulo formado. E lembra, ó, positivo, reta para cima, negativo, reta para baixo. Beleza? Tudo bem, galera? É isso daí. Temos outras coisinhas que eu gosto de mostrar para vocês aqui, que eu gostaria de mostrar, que a gente poderíamos ainda explorar um pouquinho a ideia aí antes da gente partir para os nossos exercícios. Eu coloquei aqui, ó, para ficar claro aqui, ó, uma função 2x mais 3, tá? Percebe aí, aqui tá a minha função 2x mais 3, olha aqui, ó, onde ela tá cruzando, o B não é 3? Então, tá cruzando no B. Olha a minha inclinação aqui do 2x, vou colocar um ponto aí, ó, aqui na minha intersecção, x igual a 0, y igual a 3. Vamos ver mais um ponto? O que é um ponto B aqui, ó, x igual a 1, y igual a 5. O ponto C, vamos colocar aqui, ó, x igual a 2,
o y igual a 7. Né? E aonde que ela intercepta o eixo x? Olha aqui, ó, no D. Ponto de intercepção do eixo x é menos 1,5 no x e 0 no y. O ponto de interceptação, o y vai ser sempre 0, legal? Bom, podemos até colocar um outro exemplo aqui de vermelho, ó. Olha a função agora. Repara que o meu coeficiente angular aqui na frente do x é um só, tá? Então a função ela ficou o quê? Ficou menos inclinada, então o ângulo formado aqui vai ser um pouco menor, beleza? Então é o seguinte, ela é menos inclinada do que a outra, porque aqui era 2, né? E essa aqui só tem um só. E olha o número 2 apareceu aqui, ó. Olha só onde está cruzando. Cruza o eixo y exatamente no número 2. Aí coloquei um ponto aleatório aí, né? A gente pode colocar alguns pontos aí na reta. A gente vai observar, eu posso colocar um ponto qualquer aqui, ó. Vai aparecer a minha coordenada lá na minha o ponto que eu acabei de criar, que é o ponto quando no x vale 4, o meu y vale 6, tá? Bom, e como que funciona aí na função quando ela é negativa? Né? Quando a função ela é negativa, deixa eu ver aqui que eu marquei aqui para vocês. Quando a função ela é negativa, a gente vai ter um comportamento diferente. Tá vendo? Ele fica tudo para baixo, né? A reta vai apontando para baixo e aí temos uma inclinação um pouco diferente. Repara que é o seguinte, eu falei que o A representa a inclinação. Se eu colocar aqui igual a 0, ó, a reta vai ficar menos inclinada, né? Então assim, lembra dessas propriedades que eu comentei com vocês. Espero aí que vocês tenham entendido a aula de hoje sobre os coeficientes lineares. Esse aplicativo que eu usei aqui para fazer as demonstrações para você, construções de gráfico, é o GeoGebra. É gratuito, vocês podem estar abaixando aí. Tá baixando aí para vocês, vocês podem estar baixando o GeoGebra para vocês estarem brincando, realizando os gráficos, construindo aí os exercícios que precisa ser feito. Um forte abraço, espero ter contribuído. Qualquer dúvida aí me chama no chat, estou à disposição. Até a próxima aula.